Gente, ultimamente chegou bastante gente nova no canal. E é claro que com essa quantidade de vídeos, ninguém vai lá no primeiro assistir todos. Então, talvez por isso tenha surgido alguns pontos que eu acho que precisa de esclarecimento, tá? São coisas que eu vejo nas mensagens que eu recebo das pessoas, nas conversas que eu tenho com vocês. Todos os dias eu separo um tempo do dia para poder responder todo mundo. Tá? O tamanho do canal ainda me permite fazer isso, então eu sei quanto é importante essa interação e eu procuro fazer isso todos os dias. Mas ultimamente eu venho me vendo repetindo algumas coisas que eu falo desde o começo do canal, que quem me acompanha há mais tempo já sabe ou deveria saber. Então eu acho que eu fazendo um vídeo eu vou poder esclarecer para mais gente de uma maneira mais rápida e menos cansativa para mim, ok? Então vamos lá, os pontos principais que eu vejo que as pessoas têm dificuldade em entender o que acontece na minha cabeça. Primeiro, tem muita gente que está entendendo que eu sou contra tomar antidepressivos. Eu acho que isso vem do seguinte: toda segunda-feira no Instagram e no Facebook, Diário do Burnout, eu coloco um exemplo de alguém, geralmente alguém conhecido, justamente para desmistificar que problemas de saúde mental acontecem com pouca gente. É comum, pode acontecer com qualquer um, e quanto mais os famosos, as celebridades falam sobre os problemas mentais que eles têm ou tiveram, mais palpável fica pra gente que essa luta é realmente de todo mundo. A grande maioria das pessoas teve ou vai ter algum problema relacionado à saúde mental. E tudo bem. Esses exemplos geralmente falam, e alguns posts geralmente falam diretamente sobre ansiedade ou diretamente sobre depressão. E teve uma época que começaram a me perguntar muito a respeito de depressão, só que coisas bem mais profundas, bem mais complexas de se explicar. E eu falei que eu não posso falar sobre isso, porque eu tenho um limite de entendimento a respeito de depressão. Por quê? Porque eu não tenho depressão. E isso faz com que algumas pessoas entendam que eu ou não quero aceitar a depressão que eu tenho, já que burnout é muito similar à depressão, ou, o que é pior, eu não quero me nivelar com quem tem. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Em primeiro lugar, eu tenho um pensamento depressivo. Eu tenho uma forma de enxergar as coisas que é muito similar à depressão. Porém, eu não tenho o diagnóstico de depressão. Eu não tenho depressão propriamente dita. Por isso, eu não fui fazer nenhum tipo de tratamento no psiquiatra. E por isso eu não estou tomando antidepressivo e nem tomei nesses 5 anos desde que eu tive o treco do burnout, tá? Então, por não ter a experiência de sofrer com depressão, eu não posso falar sobre ela. Mas, por ter a experiência de ter uma forma de ver as coisas, de enxergar as coisas, que é o pensamento catastrófico, que é uma forma branda, mas é uma forma de depressão, eu posso falar até esse meu limite. Por quê? Porque aqui no canal e nas redes sociais do canal, eu falo sobre a minha experiência. Eu não sou profissional da saúde, então eu não posso ficar aqui me aprofundando e falando de transtornos de ansiedade ou de depressão como se eu entendesse tudo, como se eu estivesse vivenciando isso, como se eu tivesse alguém ao meu lado muito próximo vivenciando isso, ou como se eu tivesse feito algum curso para entender como isso funciona sob a perspectiva do médico. Nada disso eu tenho. Eu falo aqui sobre as coisas que eu conheço, que eu vivo, que eu consigo identificar nas pessoas com quem eu converso sobre isso, mas sempre é o meu ponto de vista e a minha perspectiva, porque é a minha experiência. Essa é a proposta do canal, ok? Eu já tomei antidepressivo há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu não sei se ele foi bem receitado, porque quem me receitou foi um endocrinologista, devido à minha dificuldade em emagrecer naquela época. A dificuldade de emagrecer eu tenho a vida inteira, mas eu estava fazendo um tratamento com um endócrino e ele achou que eu estava com muita dificuldade de emagrecer e ele me deu um antidepressivo. Mas ao mesmo tempo era a época de ápice do estresse, que eu estava na agência, que eu digo que quebrou minha alma, porque realmente a partir dali eu virei uma outra pessoa. Então eu não tenho certeza
se foi bem receitado ou não. O que eu sei que foi errado foi um endócrino ter me dado um antidepressivo ao invés de ter me encaminhado a um psiquiatra ou a um psicólogo, tá? Mas isso já foi, isso já aconteceu. O que eu quero falar, dando esse exemplo, é só o seguinte: eu não tenho nenhum preconceito com antidepressivo. Nenhum. E eu vou dizer uma coisa pra vocês: se o tratamento do burnout com antidepressivo fosse eficiente, eu seria a primeira da fila. Eu tenho pessoas no meu convívio que viraram pessoas muito melhores, muito mais felizes, muito mais leves quando começaram a tomar antidepressivo. Não existe meio de eu ser contra antidepressivo. Eu sou contra, porém, tomar antidepressivo sem fazer terapia. Isso eu acho errado. Mas, de novo, não é uma experiência minha. Ok? Na época, eu fazia uma terapia bem chinfrim durante um período desse que eu tomava o antidepressivo e, tipo, ela não ligou pra eu estar tomando antidepressivo, o endocrinologista não perguntou se eu estava fazendo terapia. Eu acho que foi tudo muito errado, mas hoje, olhando para trás, eu entendo como isso se dá na forma que a gente é atendido pelos médicos. Ok? Então, tudo isso explicado, eu não tenho o menor problema com antidepressivo. E eu acho, e vivo falando isso aqui, quem me acompanha sabe. 48% das pessoas que têm burnout têm depressão. Essas pessoas que têm depressão precisam sim ir ao psiquiatra e tomar antidepressivos e fazer terapia. Isso independentemente do burnout. A pessoa tem depressão e não tem burnout, é isso que ela precisa fazer. A pessoa tem burnout e também tem depressão, ela precisa ir ao psiquiatra, precisa tomar antidepressivo. O que eu falo é o seguinte: quem tem burnout e tem depressão, vai ao psiquiatra para tratar a depressão, porque psiquiatra não sabe tratar burnout. Nesse caso de ter as duas coisas, a pessoa precisa fazer 2 tratamentos. Um é ir ao médico ortomolecular tratar seu burnout. Outro, paralelo, mas diferente, é ir ao psiquiatra tratar sua depressão. E, na paralela a esses 2 tratamentos, fazer terapia, que é necessária tanto no caso de depressão quanto no caso de burnout. Ok? Se ficou alguma coisa não esclarecida sobre esse ponto, manda comentário, manda mensagem, manda o que vocês quiserem que eu vou esclarecendo, ok? Ponto número 2 que fica nebuloso, pelo que eu vejo das conversas que eu tenho com as pessoas e das abordagens que eu tenho recebido. Que eu acho que burnout não é relacionado com saúde mental. Gente, super mega mentira isso. Não sei, esse eu não consegui entender de onde saiu essa conclusão, mas ela existe, então vamos esclarecer. Burnout é completamente relacionado à saúde mental. O estresse, gente, é emocional. Quem se estressa tem um problema relacionado à saúde mental. O problema é que quando a gente fala a pessoa tem um problema relacionado à saúde mental, muita gente imagina uma pessoa, sei lá, tendo um ataque esquizofrênico, uma pessoa bipolar sem controle, uma pessoa com uma depressão agudíssima, uma pessoa no meio de um ataque de pânico. E não é isso. Isso é também, mas existem graus, existem níveis, existem muitas coisas que devem ser consideradas. Estresse é saúde mental, sim. O estresse é emocional. A gente gera estresse porque a gente tem emoções ali com que a gente não sabe lidar. Quem chega num burnout não sabe lidar com cobranças, com pressões, com a expectativa das pessoas, com a expectativa que a gente coloca em cima da gente, a nossa autocrítica, a nossa autocobrança. A gente não sabe lidar, às vezes, com relacionamentos, tanto de trabalho quanto pessoais. A gente se perde no meio desse monte de pressão, porque vira tudo isso uma pressão, uma cobrança muito grande em cima da gente. E a gente, então, gera estresse para o nosso corpo. Tudo isso, você percebe, é emocional. Aí você fala assim, mas no meu trabalho eu tenho que trabalhar 20 horas por dia. Ok, eu não tô tirando a culpa do seu trabalho, mas eu também não tô pondo a culpa em você. A culpa não é de ninguém, tá? O burnout se dá pela soma de 3 coisas: sobrecarga muito alta, ambiente hostil e uma inabilidade da pessoa em lidar com sobrecarga alta num ambiente hostil. Essa inabilidade é saúde mental, é emocional, gera estresse. Porém, e aí vem um negócio que talvez nem todo mundo tenha entendido, da minha opinião.
Quando nós geramos estresse num nível alto para o nosso corpo, durante um período muito longo, o nosso corpo sofre consequências físicas reais, tá? Pode vir quem quiser aqui falar que é tudo coisa da nossa cabeça, que é somatização, que é tudo emocional. Não é. Tem uma parte emocional que gera o estresse para o nosso corpo, e aí tem a parte física que é a consequência desse estresse fisicamente, tá? Por isso que não adianta ir a um psiquiatra tratar burnout, porque o psiquiatra vai tratar toda essa parte emocional de geração de estresse na sua vida, ok? A consequência física ele não reconhece como sendo existente. Ele entende que é como uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico, você tem sintomas que parecem reais para você, porque você tem palpitação, você tem uma série de coisas que faz você ter uma sensação de morte iminente. Tanto que tem gente que é dificilmente convencida de que o que ela tem é emocional, porque aquilo tudo é muito real para ela. E ela fala, não, tem alguma coisa que vocês não estão considerando. E aí chega no momento que se convence, depois de muitos exames, consultas e conversas, de que aquilo é emocional e ela vai tratar emocional. Tudo bem, aí você vai falar assim, mas o cérebro faz parte do corpo, portanto é físico também. Mas você entendeu, tá? Ó, a síndrome do pânico é saúde mental exclusivamente e tem sintomas ali pontuais que não vai sair em exame nenhum. O burnout, quando a gente é examinado por um médico alopático, e médico alopata, gente, é todo mundo que a gente está acostumado aí. Otorrino, ginecologista, o cardio, o endocrinologista, o clínico geral, o psiquiatra, esse monte de gente que a gente está acostumado a ser encaminhado para ou procurar, tá? O médico alopata faz uma série de exames que não apontam nada. Então o cara olha e fala, essa pessoa não tem nada. Logo, é emocional exclusivamente e encaminha a gente para um psiquiatra. O que eu falo aqui é o seguinte, se você vai num médico ortomolecular, o entendimento dele é outro, alguns exames ele já vê de uma forma diferente e às vezes ele pede exames que o alopata não pede. Eu sempre cito aqui, o meu médico me pediu um perfil metabólico que eu já levei para alguns médicos alopatas que estão me acompanhando que estavam me acompanhando há algum tempo. Os caras não sabem ler o exame, gente. Eles leem o exame, chegam numa conclusão que não tem nada a ver. E falam para mim, olha, acho que esse cara tá te enganando, melhor você ir num psiquiatra. Entendeu? É uma diferença de interpretação, de modo de ver a coisa, de entender a coisa, de entender a gente como ser humano, como corpo, de conseguir colocar a nossa consequência física do lado da emocional para conseguir entender o quadro como um todo. E isso faz toda a diferença na hora de tratar a gente. Tanto que o médico alopata encaminha para o psiquiatra, que é alopata também, que trata tudo que é relacionado à nossa saúde mental. Mas a gente continua com sintomas físicos que eles não estão tratando e que tem bastante sintoma e que faz a gente se sentir limitado, enfim. E a gente começa a ficar desesperado porque a gente vê que tem alguma coisa na gente que as pessoas não estão levando a sério, que não estão entendendo, que não estão enxergando. E a gente fica ansioso e a gente fica deprimido com a situação e tudo isso é considerado pelo psiquiatra como uma prova de que ele está certo, a gente realmente está com problemas muito graves de saúde mental. Ou a gente não está querendo sarar, porque a gente tem alguma angústia, alguma trava, algum bloqueio, algum trauma. Ou a gente não está conseguindo sarar porque a gente é tão ansioso que a nossa ansiedade não deixa a gente melhorar. Ou, entendeu? E nunca vão consertar o problema. Porque o problema só vai ser consertado por um médico que consiga entender a situação de uma outra forma. E é por isso que eu falo, é preciso ir a um ortomolecular. Enquanto você não for ao ortomolecular, você não vai sarar. Gente, eu recebo, mas vocês não sabem a quantidade de depoimentos, de gente que vem falar comigo, que fala, nossa, eu melhorei muito depois que eu fiz o tratamento com o psiquiatra. Você faz 2 perguntas e a pessoa vai cair na mesma resposta, todos eles.
Tem recaída. De vez em quando eu fico tão cansada que eu não consigo fazer nada. Tem dia que eu me sinto super mal. Tem dia que minha pressão vai não sei aonde. Tem dia... Esse tem dia significa você não sarou. Porque você não sara tratando burnout no psiquiatra. Você precisa tratar no médico ortomolecular. Porém, quem tem burnout, quem chegou a um burnout e tem depressão ou um transtorno de ansiedade, precisa tratar essa depressão e esse transtorno de ansiedade no psiquiatra. Por isso são 2 tratamentos paralelos. O ortomolecular vai cuidar do seu corpo e o psiquiatra vai cuidar da sua depressão ou do seu transtorno de ansiedade. Quem tem depressão e transtorno de ansiedade, ou transtorno de ansiedade, e quem não tem, também vai precisar fazer terapia. Então, quem está com o burnout, mas não tem depressão e ansiedade, vai fazer tratamento com ortomolecular e terapia. Quem tem burnout e depressão e ansiedade, vai fazer o tratamento com o ortomolecular, com o psiquiatra e vai fazer terapia. E é a terapia responsável por fazer a gente entender como a gente gera tanto estresse para a nossa vida, para o nosso corpo. Porque se você não entende isso e não muda a sua forma de lidar com as coisas, você pode fazer o tratamento que você quiser, você não vai sarar. Porque o seu corpo está doente por excesso de estresse. Você vai no ortomolecular, ele te dá um tratamento e você continua gerando estresse. Não tem como você sarar. Por isso a terapia é fundamental. Então vamos lá. Quem tem burnout, ortomolecular e terapia. Quem tem burnout e depressão ou transtorno de ansiedade. Ortomolecular, psiquiatra e terapia. Ok? Terapias alternativas adiantam? Elas ajudam. Elas são complementares. Você não pode fazer uma terapia alternativa, holística ou qualquer coisa assim, no lugar da terapia com o psicólogo, no lugar do tratamento com o ortomolecular, no lugar do psiquiatra. Você pode fazer além disso. Eu faço ortomolecular, eu faço terapia e eu faço uma terapia complementar. Ótimo. Outra coisa que está sendo difícil das pessoas entenderem é a respeito de burnout ter ou não cura. E a dificuldade vem do fato de eu estar há tanto tempo tentando me recuperar e não ter sarado ainda. E muitas pessoas concluem que por eu não ter sarado ainda, o burnout não tem cura. E, gente, eu já fiz vídeos sobre isso e eu acho que muita gente não viu e por isso está com essa confusão. Mas é o seguinte, o fato de eu não ter sarado é uma coisa particular do meu caso. Por quê? Porque eu cheguei a ter esse treco do burnout, eu passei mal, eu fiquei durante meses com uma exaustão absurda, tá? Eu ficava 14 horas dormindo, as outras 10 horas eu não conseguia dar 10 passos sem sentar. Esse era o nível da minha exaustão, ok? Eu fiquei nesse estado quase 3... Quer dizer, depois eu melhorei da exaustão, o corpo foi se recuperando um pouco, mas eu continuava com 1 trilhão de sintomas. Meu sistema autônomo pirado, eu tinha sensação de desmaio iminente. Eu tive sensação de desmaio iminente, sei lá, uns 2 anos em seguida. Vocês não têm noção o horror que é. E eu fiquei nessa situação quase 3 anos. E por que eu fiquei nessa situação quase 3 anos? Porque eu fui em quase 15 médicos. E ninguém resolveu nada. Pelo contrário, teve um que me colocou num tratamento que me fez ficar pior. Então, todos os médicos que eu consultei em 3 anos passando mal daquele jeito, me recomendavam o quê? Ir para o psiquiatra. Ou se focavam num sintoma e me recomendavam tratamentos errados. Um deles foi um tratamento que conseguiu me deixar pior ainda. Gente, vocês não sabem o que eu passei mal. Vocês não sabem o que eu passei mal. Toda essa trajetória tá lá no meu livro. Tá sempre aqui o link aqui embaixo. Eu conto em mais detalhes. Os primeiros vídeos do canal também eu conto essa trajetória inicial. Esse fato de eu ter ficado sem tratamento já é muito responsável pelo meu corpo ter surtado de vez. O que estava ruim ficou trágico, o que estava péssimo ficou trágico. Esse tratamento que fez eu piorar, me fez piorar, ok? Então já temos aí uma situação em que eu, quando cheguei no médico certo, porque até
2 anos e pouco depois que eu tive esse treco, eu nunca tinha ouvido a palavra burnout na minha vida. Então, quando eu tinha mais ou menos 3 anos depois desse treco, foi que eu achei o médico que sabe tratar e comecei a entender como era, o que estava acontecendo, o que era preciso fazer. A resposta do meu corpo super lerda. Tem também uma questão que eu sempre fui compulsiva com açúcar, tenho hipoglicemia. Então você junta tudo isso, aí eu emagreci 40 quilos. Você junta tudo isso e o meu corpo falou, amiga, desligou a chave geral. Então isso não é uma recuperação fácil de se ter. Eu tô fazendo o tratamento correto faz 2 anos. Eu tive melhoras consistentes, eu entendi uma série de coisas, eu arrumei a rota, o caminho certo. E eu tô indo num caminho sempre pra frente e avançando. Agora, quem chega agora e diante da informação, eu tive um treco do burnout há 5 anos, se apavora. Entende que eu não sarei, porque não sara, porque vai demorar 5 anos no mínimo pra você se recuperar também. E não é verdade. Quem tem um burnout e é diagnosticado logo, de 6 meses a 2 anos já se curou no ortomolecular com terapia, né? Não fazendo tratamento com o psiquiatra. E tem também uma coisa que ninguém leva em conta, que é o nível do burnout que a gente chega. Tem gente que fala, tenho burnout, e não estou discutindo que você tem ou não, mas eu tive um burnout. E ela, apesar de ter limitações, consegue trabalhar em alguma coisa diferente ou com uma carga menor, ou consegue viajar. E tem gente que, como eu, tem um burnout e não consegue sair do sofá. As 2 pessoas tiveram burnout, mas você entende que a recuperação delas é diferente? Porque o que aconteceu com o corpo delas é diferente? Então são coisas que a gente precisa sempre levar em consideração, tá? E aqui vou fazer um esclarecimento bônus, que é o seguinte, para quem tá chegando agora também. Se você procura fadiga de adrenal, que é a mesma coisa que burnout, na internet, você vai se deparar com uma série de pessoas dizendo, toma hidrocortisona, toma não sei o que lá, faz não sei o que. Cada caso é um caso, ok? Não adianta me perguntar o que eu tomo, o que eu recomendo, cada caso é um caso. Cada pessoa vai no seu médico e é prescrito para ela uma medicação segundo as necessidades do corpo dela. Eu, por exemplo, nunca tomei hidrocortisona. E tem gente que fala, mas então por isso que você não sarou. Não, gente, por favor. Tá? Isso daí até me ofende, porque você tá levando em consideração que eu sou uma louca que foi no primeiro médico que apareceu, aceitou o diagnóstico dele sem questionar e não sarou ainda e tá lá só esperando um milagre de Deus, né? Não é assim. Quem me conhece sabe a quantidade de médicos de tratamento que eu pesquisei, que eu perguntei, que eu consultei, que eu tentei, entendeu? Então, assim, eu espero que essas coisas, que são fundamentais para que você me dê credibilidade no que eu falo aqui no canal, tenham ficado claras. Caso não tenha ficado, me pergunta, fala, questiona, que eu tô aqui para isso. Gente, tem 3.000 pessoas no canal. Dá tempo de eu responder para todo mundo, sim. Tá bom? O dia que não der, a gente vê como é que faz essa dinâmica. Mas hoje eu respondo a todo mundo. Então, tem uma dúvida? Me pergunta. Ok? Espero que tenha ficado tudo claro, então. Continuaremos com a nossa programação normal a partir da semana que vem.